Tem um caso de possível corrupção no governo Bolsonaro, e olha, eu vou falar possível, mas você aí tira as suas próprias conclusões, aí você comenta se você acha que tem corrupção ou não, mas eu te falo, onde há fumaça, geralmente há fogo, e ó, tem fumaça pra caramba nesse caso. O DataSUS é um sistema que tem dados de todos os brasileiros, a saúde de todos os brasileiros. Quando você toma uma vacina, como por exemplo a da Covid, isso vai para o DataSUS. Quando você tem filho, filha, enfim, crianças na sua família, e elas tomam uma vacina, desde as vacinas que tomam quando são criancinhas, até a vacina da Covid, isso tudo fica no DataSUS. Se a pessoa faz um exame pelo SUS, fica lá. Enfim, todos os dados da saúde pública de todos os brasileiros ficam no DataSUS. Ok. Até o ano passado, durante a pandemia, esses dados ficavam com o governo brasileiro. Vamos lembrar, o governo brasileiro tem duas estatais que o Bolsonaro está desmontando e tentando entregar de todas as maneiras, que são Dataprev e Serpro. A Dataprev tem mais dados de previdência e tudo mais, de trabalhos das pessoas, onde você trabalhou, carteira de trabalho e tudo mais. E o Serpro tem todo tipo de dado do governo que você imaginar, inclusive era o DataSUS. Ok. Mas um diretor do DataSUS, que era o coordenador do DataSUS, nomeado por Jair Messias, falso Messias, né, o diabo Bolsonaro, decidiu que não tem que ficar no governo os dados de todos os brasileiros, a saúde dos brasileiros, não. Ele decidiu contratar por 245 milhões de reais a Amazon, uma empresa americana. Aí você deve estar lembrado do resultado. Tá lembrado que o DataSUS ficou fora do ar um tempão? Tava na Amazon. Eu vou te explicar esse caso aqui todo, vai explodir a sua cabeça o tamanho do entreguismo desse desgoverno. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, eu peço, inscreva-se aqui no canal. Olha, é um segundinho se inscrever no Plantão Brasil, é grátis, viu? Não paga nada para se inscrever aqui. E quando você se inscreve, acontece uma coisa que eu vou te falar, é maravilhosa. Você se inscreve e o YouTube começa a mostrar esse vídeo na página inicial do YouTube para mais gente que não era inscrita, assim como você não era inscrito. E aí a gente consegue levar a verdade para as pessoas. Então, uma inscrição, que para você não custa nada, é um segundinho, é só clicar no botão, você é como se você estivesse mostrando esse vídeo para mais 1.000, 2.000 pessoas. Então eu peço aqui a sua inscrição. Agora vamos falar desse caso. Olha só, que é um caso gravíssimo. O Bolsonaro nomeou um diretor para o DataSUS. Esse diretor estava lá, fazendo o trabalho dele, ou não, e ele decidiu, falou, não estou gostando da maneira como está o DataSUS. Vamos lembrar uma coisa, o DataSUS jamais tinha saído do ar, ok? Jamais, o DataSUS funcionava. Você ia lá no seu aplicativo, você podia baixar o DataSUS, mas se você antes de existir o aplicativo, alguém lá no SUS, em um hospital público, conseguia acessar os dados. Ok, e não saía do ar, você não via notícia, nossa, o DataSUS ficou fora do ar. Não tinha. Ok. Esse diretor falou, não, mas não tá bom mesmo assim. Vamos contratar a Amazon. Ok. Aí ele foi lá e, por 245 milhões de reais, contratou a Amazon. Tem uma coisa, isso você não vai ver na grande mídia, até porque envolve talvez a maior empresa do mundo, que é a Amazon. Esse diretor foi contratado pela Amazon logo depois. Ele foi exonerado do governo Bolsonaro, provavelmente a pedido, e depois ele foi contratado para a Amazon, e já está trabalhando na Amazon tem alguns meses. Ou seja, ele fechou um negócio de 245 milhões de reais com a Amazon, um negócio que saiu caríssimo, porque, estando os dados no governo brasileiro, saía muito mais barato. Ou seja, ele fez o governo brasileiro gastar um dinheirão que não precisava ter gasto, e depois ele foi recompensado com um cargo de diretoria na Amazon. Olha só que coisa. Olha, não tem nem como fazer uma analogia aqui, porque isso está cristalino como a água. Ele vai lá, gasta um dinheirão público que não precisava ser gasto e é recompensado com um empregão. Olha, eu vou te explicar aqui como é que tudo aconteceu. Durante a pandemia, ou seja, no pior momento possível, o governo Bolsonaro pensou assim, o seguinte, olha, o Bolsonaro ele tá tirando atribuições do Serpro e da Dataprev, que são duas estatais que dão muito lucro no Brasil. As estatais no Brasil, quase todas dão lucro, mas o Serpro e a Dataprev dão muito lucro ao Brasil e fazem um trabalho muito importante. E é raro você ouvir de dar problema. E o Bolsonaro está fazendo o quê? O governo Bolsonaro quer entregar essas estatais para empresas estrangeiras. Há muitas empresas estrangeiras que trabalham com bancos de dados. Hoje, no mundo, a coisa mais valiosa, eu poderia até falar que é o petróleo, mas não, a coisa mais valiosa é a informação. As maiores empresas do mundo são empresas que têm informações sobre as pessoas. Essa é a coisa mais valiosa do mundo. E aí, olha só, e essas empresas usam essas informações para manipular as pessoas. E aí você tem que lembrar de uma coisa, a manipulação só tem efeito quando você não sabe que está sendo manipulado ou manipulada. Se você souber,
Aí a manipulação é como se fosse um sonho. Você percebe que está sonhando, aí você acorda. Tem gente que consegue ficar dormindo e controlar o sonho. Mas enfim, o que acontece? Acontece o seguinte, o governo Bolsonaro, uma das atribuições eram os dados do DataSUS. Então o governo Bolsonaro pegou uma coisa que custava menos de 100 milhões de reais anuais e falou, não, vamos fechar aqui um contrato por mais que o dobro. É isso, vamos fechar aqui um contrato por mais que o dobro. E pum, fecharam um contrato com a Amazon. Aí vamos falar agora sobre soberania nacional. Imagina um país que entrega os dados de todos os seus cidadãos a uma empresa privada de outro país. Então hoje, os meus dados de saúde, o dia que eu me vacinei, a hora, qual foi o lote da minha vacina, se eu fizer algum exame no SUS, se eu tiver alguma doença, se eu não tiver, se eu já fui curado, se eu não fui, tudo mais, esses dados todos estão com a Amazon, que é uma empresa americana. A Amazon tem os dados da saúde de todos os brasileiros, meu, seu, de todo mundo. Tá tudo com a Amazon. Aí, olha só. Aí a Amazon pode usar esses dados para fazer o que eles bem entenderem. Só que tem um problema. Se você ainda fala, nossa, mas peraí, a Amazon é uma empresa muito grande e a Amazon é uma empresa confiável. Você vai deixar lá o negócio na Amazon e lá é seguro, pô. Ninguém vai hackear, os dados vão ficar ali protegidos, o sistema vai ficar muito mais estável do que era antes, vai poder mais gente usar o sistema ao mesmo tempo. Aí eu te falo, foi isso que aconteceu? Vamos lembrar agora, vamos voltar aqui a novembro do ano passado. Foi justo na época que eu cheguei do México ao Brasil. O que aconteceu? Hackearam o DataSUS. Lembra-se disso? Hackearam o DataSUS e aí o sistema das vacinas ficou hackeado. E aí as pessoas que tinham se vacinado, quando iam tomar dose de reforço ou quando iam tomar a segunda dose, chegavam lá no lugar para se vacinar e falavam, não dá pra gente saber se você se vacinou ou não, com qual vacina, porque o aplicativo não está mais funcionando. E quem perdeu o papelzinho não tinha como comprovar que tinha tomado a vacina porque o DataSUS não funcionava. E aí, na hora de dar a vacina, a pessoa também não conseguia comprovar que o print screen, a pessoa às vezes mostrava do celular uma foto que tirou, alguma coisa assim, não tinha como comprovar que aquilo era real. Só para você ter ideia da desgraça que começou a acontecer. Aí começou a atrasar a vacinação, tinha fila, tudo mais. Isso foi justo quando estavam liberando as doses de reforço. Depois, o sistema até voltou, depois de um mês. Porém, outros dados ficaram fora do ar mais de 2 meses. Mais de 2 meses. Teve o apagão do SUS, o apagão do DataSUS, você deve estar lembrado. Isso foi quando já estava na Amazon. Inclusive, quando teve o apagão do SUS, eu fiz até aqui um vídeo na época mostrando o seguinte, a gente não sabia desse esqueminha do Bolsonaro, mas mostrando o seguinte, olha, foi hackeado lá da Amazon, mudaram lá as coisas lá direto da Amazon. E aí alguém com a senha do governo brasileiro, alguém lá da Amazon, não se sabe quem, alguém hackeou. E aí o sistema ficou fora do ar. E aí o do governo brasileiro demorou, um tempão para tomar providências. Inclusive, tinha toda a pinta de que o Bolsonaro, com vários indícios de que o governo Bolsonaro fez isso de propósito. Mas tem uma coisa, quando os dados dos brasileiros estavam com o governo brasileiro, ou seja, em estatais brasileiras, isso nunca aconteceu, nunca saiu do ar, nunca ninguém teve acesso a hackear de tal maneira que tudo saísse do ar, nunca. Na Amazon teve. Aí eu te falo, vale a pena você pagar mais do que o dobro por um sistema que uma estatal brasileira já tem, e aí você paga mais do que o dobro e ele sai do ar? Eu falo, vale a pena? É igual você construir uma casa com tijolo da marca tal. Aí você, tá lá, a casa nunca caiu, tudo mais. Você fala, vou derrubar a casa e reconstruir a mesma casa, agora com tijolo de uma marca que é 3 vezes mais caro. Aí você começa a construir, no meio da construção cai tudo. Você fala, não, mas vamos manter aqui e constrói de novo. É isso que fizeram. Pegaram um negócio muito mais caro e que dá problema. Dá problema. E eu vou falar, eu, Thiago, uso os sistemas da Amazon. Muita gente acha que a Amazon era só venda de produtos, tudo mais. Aí as pessoas começaram a descobrir que a Amazon tem o Prime Video, né, que são as séries da Amazon que concorrem com a Netflix, tem o Prime Music, tem um monte de coisa, mas muita gente não sabe que a Amazon trabalha também com bancos de dados, que inclusive é onde a Amazon mais ganha dinheiro. Eu trabalho com a Amazon há muito tempo e os sistemas deles são estáveis, só que dentro da estatal brasileira seria quase impossível que alguém hackeasse. Na Amazon não foi, tanto não foi que aconteceu. E aí você começa a lembrar uma coisa, o Bolsonaro nomeou um diretor, esse diretor trabalhou no DataSUS e ele tinha uma prioridade que era uma obrigação, que era qual?
era ele atrasar a vacinação no Brasil. E é isso que ele fez. Ele conseguiu atrasar a vacinação, inclusive a vacinação infantil foi atrasada em algumas semanas, em parte por causa do DataSUS, que o Bolsonaro usava isso como desculpa. E aí esse diretor, depois dele contratar a Amazon a peso de ouro, ele é contratado pela própria Amazon. Ele foi exonerado em setembro, não, desculpa, ele foi exonerado no final de agosto, ok. Aí depois, logo que ele foi exonerado, ele deu uma palestra para a Amazon. A Amazon tem um podcast oficial da Amazon, e aí ele deu ele deu uma entrevista, lá, uma palestra no podcast da Amazon. E aí, sendo exonerado, menos de um mês depois, ele já estava como diretor de assuntos estratégicos da Amazon. Aí, olha, vou falar. Aí eu te pergunto, onde há fumaça, há fogo ou não há? Tem muito fogo aí? Tem pouco fogo ou não? Você acha que tem corrupção? Sim ou não? Diga-me. E agora vamos lembrar, de novo eu vou falar sobre soberania. Eu falei aqui sobre petróleo, como o Bolsonaro quer entregar a Petrobras, como todos os países do mundo brigam hoje para ter soberania energética, quase todas as guerras do mundo são sobre petróleo. Só que no futuro, e hoje já a coisa mais importante é você ter dados. Por quê? Eu vou te explicar como é que redes sociais e empresas, e a maioria dessas empresas são americanas, Facebook, Google, tudo mais, usam seus dados para te manipular e para ganharem mais dinheiro com os seus dados. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que a empresa A ou B, ela sabe que você tem uma doença. Você tem doença tal, porque a gente sabe que você fez exames tal. Essa empresa sabe que você tem a doença tal. O que acontece? Essa empresa pode começar a te mostrar anúncios sobre a doença tal. Daí você começa a ver e começa a consumir coisas sobre aquilo. Então a empresa ganha mais dinheiro. Até aí, é o tipo de coisa que eles pegam os seus dados para interesses próprios, mas ainda não está te prejudicando. Assim, na teoria estão te mostrando anúncios. Mas como é que conseguiram prejudicar milhões, talvez bilhões de pessoas nos últimos anos? O Facebook tinha dados de todas as pessoas. Tem uma pesquisa que foi feita por uma universidade de Oxford, que dizia o seguinte, agora eu não lembro se era Oxford ou se era uma outra na Inglaterra, eu vou depois pesquisar e eu escrevo na descrição, que era o seguinte, eles pegaram pessoas e fizeram perguntas para familiares dessas pessoas sobre o que essas pessoas gostam. Ok. Aí depois eles colocaram um computador para analisar as últimas curtidas dessas pessoas no Facebook, ou seja, as publicações que essa pessoa curtiu, que ela interagiu e que ela curtiu. Ok. Eles descobriram o seguinte, com as últimas 50 coisas que essa pessoa curtiu, o computador, sabia mais sobre essa pessoa do que amigos próximos. Com as últimas 100 curtidas dessa pessoa, ou seja, coisa aleatória, a pessoa curtiu uma coisa de futebol, curtiu uma coisa aqui, uma coisa ali, o robô ia lá e calculava o que essa pessoa gostava ou não gostava. Com as últimas 100, o computador conseguia saber sobre essa pessoa mais do que familiares, como irmão, irmã, tudo mais. Com as últimas 150, o computador sabia mais sobre essa pessoa do que pai, mãe e cônjuge. Para você ter ideia, é capaz da pessoa de com muitas, 1.000, 2.000, o computador sabe mais sobre você do que você mesmo, coisas que nem você sabe sobre você e o computador sabe porque você acaba consumindo ali, curtindo, comentando coisas. Agora imagina uma empresa que tem não 150, mas todas as suas curtidas no Instagram, no Facebook, o Facebook tem isso, e que ainda lê as suas mensagens do WhatsApp, que é a empresa Meta, que é o Facebook que mudou de nome porque estava pegando mal pro Facebook. Agora, lembre-se de uma coisa, lá nos Estados Unidos, para o Trump ser eleito, o que foi feito? Qual foi o esqueminha? Pegaram dados das pessoas, que o Facebook deixou, que o Facebook vendia, e aí usavam aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você tem medo, aquilo que você precisa, para exibir conteúdos que manipulassem essas pessoas e colocassem, por exemplo, você tem medo de alguma coisa. Então eles exibiam conteúdos para fazer com que aquele medo se tornasse um problema na sua vida, mesmo que não fosse problema nenhum. Eu vou dar um exemplo, uma pessoa que era mais ou menos racista, tinha medo, assim, tinha uma fobia de pessoas negras. Eles começavam a colocar conteúdo para aquela pessoa se tornar mais racista. E depois colocavam conteúdo, colocando, quem vai te salvar aqui desse problemão são os negros entrando na comunidade, é o Donald Trump. Aí a pessoa falava, caraca, realmente, o maior problema da minha vida é esse. Sendo que não é, a pessoa nunca foi atacada, nunca aconteceu nada, não tem motivo nenhum para ela ser racista, simplesmente é um lixo a pessoa. Mas eles criam um problema onde não há. A extrema-direita faz muito isso. O Brasil tá todo ferrado, a economia é ferrada, as pessoas passando fome, mas tem gente que fala, nossa, mas olha,
vamos censurar o Telegram, vamos não sei o quê. Aí, às vezes, eles olham, mas o kit gay, olha a mamadeira de piroca. É isso. Agora, imagina isso com absolutamente tudo, sabendo todos os seus dados, com anúncios que são feitos para cada pessoa. Agora, você consegue compreender qual o problema de você pegar todos os dados dos brasileiros e querer vender para empresas estrangeiras? É isso que o Bolsonaro quer. Alguns ele já conseguiu. E ele nem vendeu, ele pagou para a Amazon ter os nossos dados. Aí você fala, Thiago, mas a Amazon vai manipular a gente, talvez está manipulando a gente? Eu não sei. No futuro, você confia nessas empresas todas? Porque eu vou te falar, as pessoas confiaram no Facebook, muita gente confiou no Facebook e foi assassinada pelo Facebook. Fala, como assim, Thiago? Pessoas entraram no Facebook para quê? Confiaram que era uma plataforma segura, tudo mais. E elas entraram lá para conversar com seus amigos, para curtir foto do amigo, para ver um meme aqui, outro ali. E quando elas viram, essas pessoas começaram, o Face começou a mostrar para essas pessoas grupos, essas pessoas começaram a entrar de cabeça em grupos, a serem manipuladas, sofreram lavagem cerebral e começaram a pensar. Dali 6 meses, 1 ano, 2 anos que a pessoa está no Facebook e entrou lá por outro motivo, a pessoa está lá, não, mas a vacina não funciona, não vou tomar vacina. Aí o cara vai lá e morre. Aí você fala, Thiago, seleção natural. Pode até ser. Mas, se não fosse a rede social, você não teria milhões de pessoas com esses pensamentos burros. Então você vê como as redes sociais conseguem sim manipular as pessoas. Só para que você tenha um exemplo. Agora eu te pergunto novamente, você acha correto o governo querer vender ele? Porque é isso que o Bolsonaro quer, vender o Dataprev e a SerPro. Se eu falei errado, é SerPro ou SerPro? Quem trabalha na empresa, diga-me aí, porque eu nunca vi a grande mídia falando dessas empresas. É uma coisa que o Bolsonaro faz, a mídia quer que essas empresas sejam vendidas, então eles não falam. Então, você acha correto vender os nossos dados assim e ainda pagar? No caso do SUS, ainda pagaram. Comenta aí se você acha ou não, se você acha que tem corrupção ou não. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som, Vale do Aço, Timóteo, Minas Gerais. Aqui um trecho, mais outro. Aqui um trecho, nos próximos vídeos eu mostro mais, que o vídeo já tá longo aqui. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro. Primeiro comentário, deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!